quando Elias desafiou os profetas de Baal, Elias disse o seguinte: façam um altar ao seu Deus, Baal, e clamem a ele. E eu também farei um altar ao meu Deus e clamarei a ele. E Elias disse: o Deus que responder com fogo. Aleluia! Deus é fogo consumidor. O Deus que responder com fogo, esse é Deus. Israel inteiro topou a parada. Os profetas de Baal que se moviam em sinais e prodígios da mentira. Lembra quando os magos de Faraó também transformaram as suas varas em serpentes, como Moisés fez? O diabo, ele sabe imitar muito bem o poder de Deus. O diabo sabe imitar as coisas de Deus. E o fato é que os profetas de Baal ficaram ali diante do altar, horas e horas, eles clamavam: ah, Baal, e se cortavam com pedras, e se autoflagelavam. A religião é assim, né? Você se autoflagela pela sua justiça própria, porque você não tem o respaldo dos céus. Você está vivendo um evangelho falso, você está vivendo uma doutrina falsa. Você pensa que está servindo a Jesus, mas está sendo profeta de Baal. E você fica ali tentando trazer o sobrenatural de Baal, mas você não sabe que Elias, o profeta, já amarrou todo o principado e potestade, e nenhum espírito maligno desce naquele dia. Uhul! Ah, meu querido, quando você que é ungido, cheio do fogo, cheio do Espírito, cheio de fé, chega num lugar, ali os espíritos malignos não descem, porque você está cercado de seres celestiais, responsáveis de criar a atmosfera na qual você vive. Você é cercado por seres celestiais. E os profetas de Baal ficaram ali clamando, boa parte do dia. Elias caçoou deles, zombou deles, disse: talvez ele foi no banheiro. Viajou. Talvez ele está no banheiro. Eu sei que chegou o momento de Elias, e antes de Elias clamar ao Senhor, o texto lá de 1 Reis 18, o texto de 1 Reis 18 diz assim: Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Note bem, o milagre vai ser novo, a história vai ser nova, a unção vai ser fresca, o vinho vai ser novo, mas o altar é sempre o mesmo. É o seu lugar de entrega, é o seu lugar de mortificação, é o seu lugar de morte e ressurreição todo dia, é o seu lugar de paz, é o lugar onde você descansa, porque você crê no sacrifício de Jesus, você recebe o dom da justiça, se alegra na graça, e não importa o que está acontecendo na sua vida, a sua fé em Jesus Cristo te estimula, te fortalece a continuar. E diz assim a Bíblia que Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Meu irmão, preste atenção. Eu não sei se é na saúde, nas finanças, no casamento, na família, no trabalho. Eu não sei se é na sua vida psicológica e emocional. Eu não sei se é no seu ministério. Eu não sei em qual área o altar do Senhor, ou seja, o lugar que Deus visita, o lugar que o fogo cai, o lugar onde Deus se manifesta. Altar é lugar da manifestação de Deus. Deus não desce em outro lugar, Deus desce sobre o altar, Deus desce sobre o sacrifício de Cristo, Deus desce sobre Jesus Cristo na cruz, Deus desce sobre pessoas que estão abraçadas com a graça de Deus na cruz do Calvário. Não existe outro caminho para você receber o Espírito Santo. Não há outro caminho para você receber as línguas de fogo, a não ser passando pelo altar
da cruz do Calvário. Oh, glória. Mas a Bíblia diz que Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. O que isso significa? Significa que você vai precisar ter paciência. Mesmo confrontando os profetas de Baal, mesmo no Monte Carmelo, mesmo as pessoas esperando o resultado dessa sua entrega à oração em línguas. Ele agora está orando 8 horas por dia em línguas. As notícias começam a correr. Ele agora é discípulo do apóstolo Heber, o apóstolo das línguas do Brasil. Ele está orando 5 horas, 6 horas. Será o que está acontecendo com ele? Eu vou te dizer o que está acontecendo com ele. O altar do Senhor está sendo restaurado. Eu creio nessa palavra. Agora, na Aleluia. prática, o que significa isso? É muito simples. As verdades do Evangelho, da cruz de Cristo, onde tudo já está feito, estão sendo restituídas e reveladas no nosso espírito. É verdade. Altar restaurado é entendimento do Evangelho restaurado. Altar restaurado não é a sua justiça própria, o seu jejum. Altar restaurado não são suas obras. Glória a Deus. Quando a Bíblia diz que Elias restaurou o altar do Senhor, o Espírito Santo está nos dizendo: volte-se para o Evangelho, volte-se para a cruz. Você complicou tudo indo para a teologia. Volte para a simplicidade e a pureza que são devidas a Cristo. Te pregaram outro Jesus, te deram outro Espírito, te pregaram um Evangelho diferente, você abraçou. No começo aquela energia da alma foi fantástica, aquela energia da alma foi poderosa, mas você agora se sente estressado, cansado, porque o falso Evangelho é natural, é esforço, eu vou conseguir, é força de vontade, mas o verdadeiro Evangelho é um descanso no que eu sou em Cristo Jesus. Eu creio, Jesus. Diante da tentação eu declaro: esse Heber está crucificado. Glória a Deus, Jesus. Diante da doença eu declaro: essa enfermidade foi carregada na cruz do Calvário. Diante da pobreza eu declaro: ele sendo rico se fez pobre, para que pela sua pobreza eu me tornasse rico. É isso que significa Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Ou seja, muitas vezes nossa mente está tão crivada de doutrinas falsas, nossa mente está tão poluída com a justiça própria dos homens, com as estratégias humanas, os esquemas humanos, que nós nos sentimos completamente travados, amarrados, não há um fluir, não há uma manifestação, os milagres não estão acontecendo, mas é incrível, a igreja está cheia, o louvorzão está aparentemente tocando fogo. O pastor pega a palavra e traz aquela palavra que ele estudou a semana inteira, que ele preparou a semana inteira, e ele tem um dom, ele tem um carisma, ele tem uma energia almática, e aquele pastor derrama aquilo na igreja, e a igreja fica também energizada na alma, e há uma comunhão de alma para alma, mas ninguém muda, ninguém é transformado. Quando chega segunda-feira braba, a pessoa descobre que ela é a mesma pessoa medrosa, mesma pessoa incrédula, mesma pessoa rancorosa, mesma pessoa tímida, a mesma pessoa volátil. Mas esse tempo tem que mudar na sua vida. Então o Senhor te diz, para que o vinho novo venha, para que o novo aconteça, para que você viva em novidade de espírito, você tem que restaurar o altar do Senhor que está em ruínas. Você tem que ir para a cruz e fazer da cruz o seu seminário, a sua teologia, a sua história, o seu argumento, a sua opinião, a sua posição, a sua firmeza, porque verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas dores.
não estão mais comigo, ele levou. E as nossas enfermidades ele carregou sobre si, Aleluia. não estão mais comigo, ele carregou. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Hoje eu sou alegre, livre da depressão, livre da tristeza, não porque eu estou passando horas na terapia, não porque isso, aquilo e aquilo outro, não, porque eu estou mergulhando no Evangelho. E o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo que crê. E o Evangelho basta, o Evangelho é suficiente, o Evangelho é pleno em prover cada área da sua vida, espírito, alma, corpo, trabalho, família, ministério. Querido, corra para a cruz de Cristo. Amém. Abrace a cruz de Cristo. Tome um banho do sangue de Cristo. Se embriague desse vinho que é o sangue de Cristo. Coma essa carne que é o corpo de Cristo. Participe de Cristo. E você vai ver que você não precisa de teologia, de doutrinas humanas. Você não precisa de uma instituição, de um sistema religioso. Você está completo em Deus, cheio do Espírito, ouvindo a voz de Deus, sendo liderado pelo Espírito Santo. Tem línguas de fogo sobre você e você está hora após hora aprendendo do Espírito. Glória a Deus. Mas isso não significa que Abel não morreu.